Os órgãos da comunicação social estatais solicitaram ao primeiro-ministro e chefe de governo uma entrevista exclusiva 15 dias depois de ter sido impulsado. Uma entrevista que está a ser acompanhada pela RDP África em São Tomé e Príncipe. Sr. Primeiro-Ministro, obrigado por ter aceito o nosso convite. A Assembleia Nacional deu luz verde ao seu programa de governo, uma aprovação que acontece num contexto difícil, com esta tentativa de golpe de Estado. O senhor tem sido atacado, difamado por este ato que aconteceu em São Tomé e Príncipe? Sim, mas eu, primeiro queria cumprimentar a RTP, a Rádio Nacional e a TVS e todos os telespectadores e os ouvintes. Ser atacado não é difamado, não é novidade para mim. O que é importante e novidade é essa tentativa violenta do dia 25. O programa do governo foi entregue no dia 24. Por conseguinte, no meu discurso de apresentação do programa, eu tive evidentemente que fazer referência à situação. Mas, embora que essa situação levasse e vai levar o governo a tomar, a dar uma importância grande às questões de segurança e de estabilidade, não deixamos de pensar que o maior problema de São Tomé e Príncipe é a luta contra a pobreza. E na situação atual em que se encontra o mundo, particularmente em São Tomé e Príncipe, é fazer com que as pessoas possam sofrer o mínimo possível da crise, sobretudo uma crise ligada à crise alimentar. Bom, tivemos esse episódio, sim. Estamos ainda num contexto que não está completamente esclarecido, já que os inquéritos estão a decorrer, mas eu quero dizer aos santomenses que, embora esses acontecimentos, nós não deixamos de estarmos focalizados na resolução dos problemas da alimentação, da agricultura, do emprego, das infraestruturas. Agora, é claro que não se consegue resolver esses problemas num clima de instabilidade, numa situação em que pessoas tentam, pela força, pela violência, chegar ao poder quando saímos de uma eleição. Como disse, o governo tomou posse há 15 dias. Bom, são fatores perturbadores, mas fomos eleitos pelo povo para 4 anos e queremos, de facto, não nos deixarmos, não quero dizer distrair, mas deixar, enfim, de perder o foco naquilo que é essencial. É evidente que vamos acompanhando as coisas, estamos hoje com o caso entregue à Justiça, mas, como eu digo, o que importa ao governo é conhecer toda a verdade, mas mesmo toda a verdade, porque uma das atribuições do governo é conduzir a política de defesa e de segurança do país. E é só nesse âmbito que nós queremos conhecer toda a verdade. O resto é, como eu disse hoje no Conselho de Ministros, aos ministros, para concentrarem-se nas suas tarefas, porque o povo santomense espera de nós é a resolução de uma série de problemas e é isso que nós devemos fazer. Sabemos que o governo deu apoio internacional, vinda de peritos para esta investigação. Por que essa solicitação para esta investigação internacional? Bom, vamos lá ver. Sabe, fala-se muito, estamos numa dinâmica atualmente em que há toda uma série de informações, de declarações, infelizmente também de imagens graves, mas do que é que se trata? Nós, na madrugada de 25
de novembro, um grupo de 4 homens, com cumplicidades no interior do quartel do Exército, entraram dentro do quartel. E um outro grupo de homens pertencendo à mesma operação encontrava-se fora em carrinhas igualmente armados. Bom, esses é que são os fatos graves. Por isso, tentativa, nem foi uma tentativa, conseguiram introduzir-se no quartel para apoderarem-se de armamento com cumplicidades internas, quando um outro grupo estava à espera lá fora. Bom, então não se trata de 4 civis que entraram num passeio, ou perderam-se e entraram no quartel. Estamos a falar de um grupo superior a uma dezena de pessoas. Estamos a falar de homens armados, não é? Estamos a falar de cumplicidade no seio das forças, nomeadamente soldados, cabos e um sargento. Estamos a falar de trocas de tiros no interior e no exterior. Estamos a falar de um refém, o oficial de dia, que por sinal é o responsável do armamento. Bom, é uma situação gravíssima. E para quê? Como disse o Presidente quando saímos do Conselho Superior de Defesa Nacional, essa operação tinha um objetivo. Estamos a falar da maioria dos soldados provenientes do Departamento de Artilharia. Bom, sejamos claros, estávamos perante uma tentativa de golpe de Estado. Felizmente, a tentativa não conseguiu realizar-se, falhou, e no momento em que a operação de resgate e de neutralização dos assailhantes que estavam dentro do quartel acabou, eu recebi as informações do chefe de Estado-Maior e do vice-chefe de Estado-Maior. Percebem bem, essa operação começa às 0h40, para mim, foi o momento em que ouvimos os tiros. Eu encontrava-me numa reunião com a Presidente da Assembleia Nacional, com o Vice-Presidente do Partido, o Secretário-Geral do Partido, o Conselheiro Político do Partido, na minha casa. Quando a operação acaba, e que dizem que o refém, o Tenente Marcelo, está gravemente ferido, mas vivo, conduzido ao hospital, e que os 4 que introduziram no quartel estavam neutralizados, mas vivos, porque foi sempre também a nossa preocupação. Eu comuniquei à população no sentido de tranquilizá-la, porque somos um país de muita especulação, uma noite de tiros, tiroteios, tranquilizá-la. Também que fica muito claro, o Primeiro-Ministro, chefe do governo, tem atribuições dadas pela Constituição, pelas leis, que têm a ver com a segurança do país. Por isso, quando a operação acabou, começou, a tentativa começou, informei o Presidente da República, estive sempre em contacto com o Ministro da Defesa. Ele, o Presidente da República e eu tivemos sempre em contacto com as chefias militares para saber como é que as coisas estavam a desenrolar-se. E quando a operação acabou, as chefias militares reportaram a mim, o Presidente da República, que é o Comandante Supremo, e ao Ministro da Defesa, qual era o ponto da situação. Nós, como governo, repito, temos a condução da política de defesa. Eu tenho a obrigação de informar o Presidente da República sobre a situação de segurança e defesa no país.
Os órgãos ligados à inteligência no país estão sob a tutela do Primeiro-Ministro, por isso é perfeitamente normal que o Primeiro-Ministro, depois de ter recebido o ponto da situação em presença do Ministro da Defesa, comunique e diga às pessoas: a situação está calma, está controlada, não há mortes porque não havia mortes. Parabenizar as forças, e aquilo que eu disse é que, naquela altura, às 8 da manhã, as forças estavam a continuar a ver se havia uma outra bolsa ainda, porque havia elementos fora do quartel. E se calhar, nós não sabemos se todos os elementos estão detidos, não há elementos ainda aqui, armados e não sei quantos. Bom, e é isso que eu disse. Elas, quando me disseram que, na sequência de declarações dos primeiros detidos, o chefe era o Arlésio Costa e o mentor financiador era Delfim Neves, e que fomos buscar, eu confesso que, bom, depois da surpresa, estávamos diante das câmaras, eu disse a informação, bom, e pouco mais. Bom, estamos às 9 da manhã, eu chamei a Ministra da Justiça e o Procurador-Geral da República. E eu disse: olha, está aqui a situação, há detidos no quartel, foram buscar 2 pessoas, para além de outras, que eu não sabia, mas essas 2 eu sabia. Eu disse: olha, preparem-se para poderem ir ao quartel, para que a Polícia Judiciária e a Procuradoria Militar possa ir ao quartel e tomar conta da situação. Eu disse ao chefe de Estado-Maior: meus senhores, há um momento em que essas autoridades têm que tomar conta da situação. E depois de alguns atrasos, algumas incompreensões, é o que aconteceu. Bom, fique claro, nenhum membro do governo teve acesso ao quartel, muito menos o Primeiro-Ministro. Toda essa comunicação teve lugar via telefónica e pouco mais. E quando começamos a ouvir que havia mortes, ouvimos como toda a gente ouviu. Nada mais. O que é que nós fizemos? Perguntamos: mas o que é que se passa? Confirmam? Sim. Confirmam? Sim. Confirmam? Sim. Mas o que é que se passa? Isso. O que é que nós fizemos? Perguntamos onde é que estavam os corpos. Os corpos foram conduzidos ao hospital. Mais uma vez, o governo, o Ministro da Saúde: por favor, esses corpos têm que ser preservados para saber como é que aconteceu, ponham os corpos na morgue. Bom, depois, à tarde, fomos informados que todos os detidos, incluindo os militares, tinham sido transferidos para a capital, para a sede da PJ, e alguns para a Polícia Nacional, porque não havia espaço na PJ, não havia condições, digamos, na PJ. Tudo bem. Procuradoria, Polícia Judiciária, o governo não tem mais nada a ver com isso. O governo, o que é que fez? Disponibilizou-se, se havia problema logístico, para combustível, para alimentação, para não sei quanto, evidentemente que reforçamos as verbas. Bom, o que é que o governo fez mais? Face a essa situação, que nos preocupou a 2 níveis. Bom, primeiro nos preocupou a nível humano, não é? Pessoas que estavam vivas, que sim senhor cometeram atos graves, morrem quando estão sob custódia das Forças Armadas. Ficamos preocupados, temos cuidado. Isso aqui há um problema. Temos de saber como é que morreram, como é que aconteceu, como é que não aconteceu. A segunda preocupação, mas cuidado com os factos, as provas, não é? Se as pessoas que estavam envolvidas começam a morrer, como é que vamos saber o que se passou? Será
que há uma intenção? Será que é por ferimento? Será? Então, a melhor maneira, nesse caso, nós dissemos, bem, é procurar toda a peritagem internacional disponível para termos a certeza que as coisas fiquem devidamente esclarecidas. Foi então que na própria sexta-feira telefonei ao primeiro-ministro de Portugal, com quem em Portugal nós temos acordos desde 1976 que começamos a ter esse tipo de acordos com Portugal, salvo eu, mas temos nesse quadro de democracia, temos acordos, as instituições judiciárias, Ministério Público, etc., têm acordos e já têm o hábito de trabalhar. Aí é que eu pedi de urgência ao governo português para mandar uma equipa de especialistas na investigação criminal e na medicina legal. Então, vamos lá ver. Um acontecimento que começou de madrugada 25, em que o confronto, o assalto, etc., teve lugar aí por volta das 6 da manhã. Às 20 horas do mesmo dia, de sexta-feira, o governo pede assistência internacional para o caso. E Portugal reagiu de uma maneira, enfim, que nós agradecemos, porque no domingo já estavam cá os peritos. Bom, então, sabe, especulações, insultos, ameaças contra o governo e sobretudo contra a figura de Patrício Trovoada, estou habituado. Mas os santomenses e as pessoas de boa fé poderão facilmente perceber que o governo, que é parte das instituições democráticas desse país e que ia ser, digamos, também vítima desse golpe, limitou-se a fazer o seu trabalho e jamais interferiu e irá interferir no inquérito. E eu digo mais, eu ouço aí umas teorias extraordinárias. E eu aceito, quer dizer, as pessoas têm, felizmente, o direito de se defender. E quando uma pessoa defende-se numa situação tão grave, tudo serve, é normal, é humano. Mas vamos deixar a investigação ir ao fundo da questão. E só ela que poderá nos dizer concretamente aquilo que aconteceu. Concretamente. Naquilo que é o princípio disso tudo, que é uma tentativa de golpe de Estado. Se não tivesse havido alguém ou algumas pessoas interessadas em dar o golpe, jamais esses 4 elementos que perderam a vida teriam entrado para o quartel e feito isso tudo. Como é que eles morreram lá? Temos que saber. A mesma investigação, nomeadamente a parte da medicina legal, irá nos dizer o que é que aconteceu. Mas todas essas especulações, ataques, difamações contra a Patrício Trovoada, que infelizmente mancham o país, sabe, aquilo que me dói é que alguns parceiros nossos, algumas pessoas, até alguns amigos nossos de São Tomé e Príncipe, como é normal, ficaram chocados com essas imagens. Ficaram chocados como estamos todos chocados. Mas todo o resto à volta dessas imagens ficaram com dúvidas acerca do nosso país, acerca da nossa democracia, acerca até do comportamento do nosso povo. Ficaram com dúvida, porque São Tomé e Príncipe não é um país de guerra, não é um país de violência, não é. Então, essas acusações, eu volto a repetir, para quem é intelectualmente honesto, mesmo que é uma situação emocional forte, sobretudo quando são pessoas que nós conhecemos, famílias, toda a gente tem família, tem pai, tem mãe, tem filho, tem esposa, tem isso tudo. Eu entendo isso tudo, mas é preciso ter um bocadinho de bom senso.
bocadinho de bom senso. Então, qual seria o objetivo do governo? De dar um golpe de Estado a ele próprio? Que é um governo que tomou posse há 15 dias. Um governo com maioria absoluta. Um governo que só apresentou o seu programa agora. E mais que isso ainda, um governo que está a trabalhar com quase todos os membros da administração antiga. O Estado-Maior das Forças Armadas não foi nomeado por esse governo, vem do governo de Jorge Bom Jesus. Comandante da Polícia e o Estado vem do governo Bom Jesus. Diretor-Geral dos Serviços Secretos vem do governo de Jorge Bom Jesus. Serviço de Imigração e Fronteira vem do governo de Jorge Bom Jesus. Quer dizer, então, eu acho que é preciso ter um espírito bastante perverso e querer desviar a atenção das pessoas e manipular as pessoas, quando vem-se dizer que o governo e Patrício Trovoada têm algo a ver com isso. Bom, sinceramente, mas eu estou habituado, quer dizer, e isso não me preocupa. Não me preocupa a mensagem de ódio na internet, até inundar o telefone da minha esposa com ameaças e coisas parecidas. Mas, felizmente, ela também está habituada. Está comigo há 23 anos e ela é quase santomense também, ela conhece o país. Bom, mas o que é importante? É deixar a investigação ir ao fundo das questões. Porque nós precisamos saber. Porque se nós não soubermos, não conseguimos tratar esse mal. O mal que é repetitivo, nomeadamente com essas questões de búfalos. Não é a primeira vez. Não conseguimos tratar o mal para poder tomar medidas de segurança e de proteção do nosso Estado, do nosso país, das nossas instituições. Nós não sabemos se há nessa tentativa implicação de forças estrangeiras, de interesses estrangeiros. Precisamos de saber. E estamos a conduzir esse exercício para a descoberta da verdade com a PJ de Portugal, que é isenta e que é uma PJ não só profissional, mas de um país democrático, que não se pode pôr em causa. Está cá uma especialista, acho que é uma, de medicina legal, porque nós sabemos que as instituições do nosso país reclamam há muito tempo que nós não temos especialistas de medicina legal. Está cá. Então vamos deixar as pessoas trabalhar calmamente. Calmamente. Que algumas pessoas, depois das audições com a juíza, foram detidas, outras postas em liberdade, outras com um TIR, termo de identidade e residência, etc. Isso é o trabalho da justiça. Nós não temos nada a ver com isso. Não quer dizer que a investigação acabou. Ela continua. Ela continua até que a Procuradoria faça ou não faça acusação. E eu volto a dizer, somos um país democrático, somos um país em que a justiça é independente e em que nós repetimos há muito, quer na campanha, quer no programa do governo, nós estamos preocupados em reforçar as capacidades de investigação do Ministério Público. Porque julgar é uma outra questão. Os tribunais depois veremos. Mas é preciso saber-se, conhecer-se com precisão a verdade. O que é que aconteceu e quais são as responsabilidades. E eu ficaria por aqui porque, como eu digo, evidentemente estou aberto a qualquer tipo de pergunta, mas quando eu aceitei esse exercício, era na sequência da apresentação do programa do governo. Mas, enfim, eu percebo também que a situação é uma situação grave, excepcional, e que as pessoas precisam de saber.
Mas sabe, permita-me dizer isso. No que diz respeito ao governo, sabe, governar, tomar decisões, passar uma noite em branco, sem saber o que se passa, tiroteios, etc. É verdade que às 6, 7 da manhã não estamos completamente frescos. Mas eu penso que nós fizemos tudo para agir nas regras. E, sobretudo, nós não interferimos com a justiça. As Forças Armadas, eu também entendo que elas estavam num contexto de agressão e de resposta a uma agressão, que também não é fácil. Bom, o que nós precisamos agora é esclarecer a situação. Esclarecer completamente a situação. Repito, morte de homens é grave. Morte de homens que estão sob a custódia de uma autoridade é gravíssimo. Mas vamos ter a calma para perceber aquilo que se passou. E não estamos aqui a fazer toda uma série de coisas que podem comprometer o exercício que consiste a busca da verdade. Sr. Primeiro-Ministro, o advogado do deputado Delfim Neves e o próprio Delfim Neves dizem que isto não se tratou-se apenas de uma encenação e que foi precipitada a declaração de que se trataria de um golpe de Estado. Poderia, por exemplo, tratar-se apenas de uma tentativa de roubo de armas no quartel. De? Roubo de armas no quartel, por exemplo. Ouça, honestamente eu não tenho nenhuma vontade de polemicar com Delfim Neves, nem o seu advogado. O advogado é pago para defender Delfim Neves. E Delfim Neves, que foi acusado, não é? Não quer dizer culpado, mas foi acusado, é normal que ele tente se defender. E graças a Deus nós estamos numa democracia em que alguém, depois de ter conhecido as medidas de coação do tribunal, pode vir dar conferência de imprensa, falar e dizer aquilo que ele quer dizer em total liberdade. Isso não me preocupa. Ele que se defende, oxalá que ele tenha direito de se defender. A única coisa que eu quero dizer a toda a gente aqui que está interessada em conhecer a verdade, porque nós queremos que os santomenses dormem todas as noites em paz e tranquilidade. Não dormem a pensar que vão ser acordados no meio da noite por tiroteio. Nós queremos que aqueles que têm as suas casas nos bairros militares, não é? E os seus filhos dormem em tranquilidade. Que as escolas do bairro militar, os miúdos possam ir à escola em tranquilidade. A única maneira é conhecermos toda a verdade e todas as responsabilidades. O resto, que o Sr. Delfim tem as suas interpretações, que as tenha, mas eu quero dizer uma coisa. A polícia científica, os investigadores, eu estou convencido que eles vão tirar isso a claro. E então, se nós queremos saber a verdade, e não estamos a falar só de uma equipa santomense, uma equipa santomense como uma equipa portuguesa, que não está metida na política santomense, é científico, é objetivo. Eu estou convencido que aqueles que querem perturbar o inquérito e que querem desviar as atenções têm lá as suas razões. Eu, tranquilo, simplesmente eu quero que se vá ao fundo dessa investigação. É tudo. Delfim, diga aos seus advogados, é o trabalho deles, defenderem. O Primeiro-Ministro, dentro de poucos dias, vai sair do país, vai participar numa cimeira em Washington, enfim, terá outros encontros também internacionais. Vai deixar o país consciente que está seguro, está tudo a correr bem, vai ficar tudo a correr bem? Sabe, no dia 24, às 21h30, quando eu estava reunido com a senhora Presidente da Assembleia Nacional e alguns elementos do partido, o país estava seguro. Não, referi-me em relação a esta questão, se mas, está tudo ultrapassado. Eu penso que depois desse episódio em que as Forças Armadas fizeram com que as instituições fossem defendidas e pudessem funcionar,
Eu penso que a esse nível as coisas entraram em ordem. É evidente que estamos vigilantes, mas eu penso que as coisas entraram em ordem. Bom, todo esse tumulto de acusações disso, aquilo, aquilo, como eu digo, é normal. Nós não devemos nos deixar distrair. Temos que conduzir o inquérito sobre o golpe e o inquérito sobre aquilo que aconteceu aos mortos. Não creio, a não ser que haja aproveitamento político. Conhecendo o país já haverá aproveitamento político, mas não creio, honestamente, que haja razões objetivas para pensar que o país está instável. Não creio. Estamos atentos, estamos vigilantes, mas eu não creio. Depois temos um outro problema. Temos um país sem reservas cambiais. Temos um país em que, provavelmente, em fevereiro já não teremos combustível. Temos um país em que temos imensas dificuldades a pagar os salários. Temos um país em que a produção elétrica está a 40% das necessidades do país. Temos um país em que o programa com o FMI acaba e temos que renegociar ou mudar de programa. Temos um país que tem uma população e essa população precisa de um governo que trabalhe para ela. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho. E aquilo que algumas pessoas pretendem é exatamente isso. Que se não se trabalhe, que fiquemos aqui paralisados nas querelas políticas, não é? E que depois a população chega à conclusão que, bom, fez uma opção e é a mesma coisa ou pior. Sabe, estamos aqui, por parte da oposição, numa estratégia de terra queimada. Na Assembleia Nacional, as atitudes, etc. Eu pergunto. Eu não me recordo. Tivemos um caso. Tivemos vários casos, sabe? Às vezes acontece. Mas tivemos um caso que eu recordo agora de uma pessoa que morreu nas mãos da polícia judiciária. Era no anterior governo. Bom, quer dizer, eu não penso que na Assembleia Nacional houve tudo que nós vimos. Bom, eu acredito que as imagens de facto que circularam têm muito a ver com essa indignação, essa revolta, etc. Mas convenhamos, tenhamos calma, quer dizer, quando até comentadores na televisão portuguesa não têm calma de verificar as informações e atacam o governo e acusam o governo, é sinal que estamos a ultrapassar os limites. Vamos ter calma. O governo apresentou as condolências às famílias, que é normal. Não é normal, é normal, quer dizer, um pai, o filho sai de casa, não regressa, ele tem que ter uma explicação, mesmo se o filho fosse o pior dos filhos. Mas também nós não deixamos de felicitar as Forças Armadas, porque se não fossem as Forças Armadas, se não fosse a valentia do Tenente Marcelo, eu não estaria aqui fisicamente, isso eu posso dizer. E as instituições não estariam a funcionar. Então, sabe, felizmente nada aconteceu para além desse trágico acontecimento dos mortos. Mas a democracia está. Então vamos aproveitar dessa democracia. Vamos aproveitar da separação de poderes. Vamos aproveitar de uma justiça independente, qualquer que seja a sua qualidade. Vamos aproveitar do apoio de Portugal no domínio da investigação para vermos se resolvemos e chegamos a um conhecimento claro e partilhado por todos daquilo que aconteceu. A ideia, qual é o prazo previsto para a conclusão das investigações, quer em relação às mortes, quer em relação ao que aconteceu efetivamente no quartel? Eu não tenho ideia. Eu não recebi essa informação. Eu acredito que a Procuradoria, a Polícia Judiciária,
querem também ir depressa. Bom, mas, sabe, como eu digo, eles é que sabem, eles é que têm as técnicas, eles é que têm as informações que nós não temos. Se me perguntarem quanto estão presos, eu não sei, quanto foram soltos, eu não sei. As únicas informações que eu tive acesso foi quando o Estado-Maior deu-me as informações para eu tranquilizar as pessoas e dizer, está aqui que aconteceu. A partir daí, nem eu, nem a Ministra da Justiça, nem o Ministro da Defesa temos mais informações, nem o Presidente da República. Quer dizer, eu digo, mas então o que é que se passa? As pessoas não acreditam que num país africano possa haver independência da justiça, separação de poder? Então, qual é o problema? É verdade que tivemos imagens chocantes, terríveis, e que precisamos saber o que se passou, mas nós não temos nenhuma influência, nenhuma interferência. Não tivemos e não vamos ter. Fizemos o nosso trabalho, a justiça que faça o seu trabalho, o exército, as forças armadas que façam o seu trabalho de inquérito também, não é? E que se apresente os resultados e que as responsabilidades. Voltando aqui ao programa do Governo, não sei se alguém tinha mais alguma questão relacionada com este assunto. Já teve, enfim, não muito, mas algum tempo para perceber como é que está o país, como é que estão as reservas, quais são as situações mais urgentes. Falou há pouco que o país não tem dinheiro, não tem combustível. Quais são os próximos passos e qual é, na verdade, a real situação do país atualmente? Sabe, nós conhecemos a situação do país. Nós conhecemos, por isso é que em 10 dias entregamos o programa do governo. Porque foi isso quando dissemos, estamos prontos. Nós conhecemos a situação do país, entregamos o programa do governo. Nós temos cá no país missão do Banco Africano de Desenvolvimento, missões do Banco Mundial, missões do FMI. Eu tenho tido encontros, quer por via Zoom, e tenho encontros marcados em Washington com os nossos parceiros principais. Temos a União Europeia, com quem estamos em contato e que vem no princípio do ano. Nós temos uma missão de Portugal a nível do Banco Central e Banco Portugal que chega. Estamos a trabalhar. Vamos poder, acho, melhorar um pouco a situação das reservas cambiais. Acionamos um mecanismo que temos com Portugal. Mas não será suficiente. Temos que continuar a restabelecer o nível das reservas, pelo menos a 3 meses da capacidade de importação. Nós tínhamos esperança, há uns meses atrás, estávamos ainda na oposição, que se conseguisse um apoio orçamental do Banco Mundial de 15 milhões. Mas não vai ser possível. Nós, quando chegamos em 15 dias, hoje acabamos de cumprir 7 metas dentro das 8, não é? 7 metas que não tinham sido cumpridas pelo governo anterior, cumprimos 7. A 8ª é o IVA, 15%. Nós dissemos aos nossos parceiros Banco Mundial e FMI que não estávamos em condições, para não dizer que não queremos, de um IVA 15%, e temos que voltar a negociar. Bom, nós sabemos que se não formos sérios, consistentes nas razões para não aceitar o IVA 15%, nós não teremos em fevereiro, março, no próximo board, os 15 milhões de dólares. Ou 15 milhões de dólares para a ajuda orçamental para Santo Tomé e Príncipe é enorme. Qual é a proposta de percentagem? Estamos a negociar. Quer dizer, não é só uma questão de percentagem, é uma questão da capacidade da administração santomense poder recolher o IVA, não é? Bom, temos um país com muitos problemas, repito. Há um prazo para ser implementado no país? Não, vai ser objeto de negociação. Havia um prazo, nas 8 condições, que o governo anterior assinou, que era outubro, mas não cumpriu. Nós agora dissemos, vamos pensar a questão do IVA. Nível, se é um IVA 15, não será, como a inflação é 23, 24, é impossível, temos ainda por cima um IVA 15.
quando vai ser implementado, qual vai ser o nível do IVA, se é um IVA que é fixo para todos, se não é, vamos negociar. Mas aquilo que é importante perceber é que nós estamos nessa situação de negociação com a comunidade internacional. E qual é o fator-chave? Seriedade, credibilidade. Bom, quando acontece aquilo que aconteceu na madrugada do dia 25, quando acontecem todas essas imagens que circulam na net, e entenda mesmo o propósito, não estou a dizer que as pessoas não podem publicar imagens, não é? Mas isso cria um ambiente, uma percepção, uma imagem do país que tornam as negociações mais difíceis. Então, eu durmo pouco, e esses dias eu durmo quase nada. E infelizmente o governo, que foi sempre uma fraqueza dos meus governos, não tivemos muito tempo para comunicar. Não tivemos muito tempo, mas nós sabemos que em termos de imagem perdemos muito esses últimos dias. Em termos de percepção perdemos muito esses últimos dias. Felizmente aqueles que me conhecem sabem que eu sou incapaz de praticar atos dessa natureza, sabem? E aqueles que são os bons analistas políticos da sociedade santomense e conhecem uns e os outros, sabem perfeitamente que não cabe na cabeça de ninguém que esse governo incitou um golpe de Estado. Mas a ideia de um país instável, a ideia de um país aparentemente de gente boa, mas que são capazes de ir para esses extremos, mancha e afeta a nossa narrativa para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. País pequenino, país bonito, um país com uma natureza extraordinária, um país de gente boa, um país estável, um país amante da paz. Isso tudo está comprometido e temos que reconstruir, porque as organizações internacionais hoje têm critérios e um dos critérios é medir o grau de qualidade da democracia. Os investidores querem estabilidade. E nesses dois casos, investidores privados como parceiros internacionais multilaterais, estamos com alguma dificuldade. Agora, quem joga tudo por tudo, acha que tudo serve na política, deve estar a esfregar as mãos. Dizer se calhar Patrício Trovoada não vai conseguir, o ADI não vai conseguir, não vão conseguir mobilizar recursos, etc. Quem paga a fatura é o povo santomense. Mas eu quero dizer às pessoas que mesmo com essa situação difícil, o governo vai fazer o seu trabalho. O que nós queremos, eu como chefe do governo, dizer aos ministros e à administração para ficarmos concentrados. Nós estamos a viver todos essa situação dramática, mas temos que ficar concentrados, porque o nosso trabalho é realmente resolver o problema do país. Desculpe, portanto, antes de entrar no programa que apresentou a Assembleia Nacional, ainda com respeito ou com relação, portanto, à situação financeira, portanto, o que é que está a ser feito para elevar o nível, portanto, das reservas cambiais do Banco Central? E, como sabe, nós estamos, portanto, já a entrar no mês de dezembro, que é um mês com muita expectativa para todos nós, sabemos que vem o salário, o 13º, portanto, como é que está essa situação? Está garantido? Bom, eu quero dizer que as reservas cambiais não têm nada a ver com salário, isso é outro problema. Salários estão garantidos, e as reservas cambiais nós estamos, como eu disse, há uma negociação com Portugal, que eu penso que aquela que tem a ver com o acordo existente, evidentemente que Portugal irá nos assistir. Temos que estudar outras hipóteses com Portugal, com o Banco Mundial, mas haverá que resolver o problema do IVA, e estamos à procura de outros parceiros bilaterais que possam nos ajudar a restabelecer o nível das reservas cambiais. Agora, o resto, a economia tem que arrancar, os projetos têm que arrancar. Sabe que não é que não haja dinheiro, há projetos que têm financiamento e que não estão a arrancar. Há uma inércia da administração, há uma fraca capacidade de implementação de projetos, e nós demos alguns prazos
aos ministros e a alguns setores da administração para que essa capacidade de absorção do dinheiro que já existe aumenta de modo a relançarmos a economia. Nesse programa de governo, portanto, definiu, digamos, as grandes prioridades no seu executivo para esses próximos 4 anos. Destacou a questão da saúde, portanto, falou da necessidade da reabilitação do hospital ou construção do novo hospital, a questão das infraestruturas, o aeroporto, quer em Santo Tomé como no Príncipe, e também o porto, quer em Santo Tomé, quer no Príncipe, também a reforma do setor da justiça, do setor da segurança do Estado. Essa última, portanto, a afetação ou a definição da prioridade do setor da defesa teve a ver, portanto, desta inclusão do programa com a situação do álcool. Portanto, sobre o aeroporto, o porto e a saúde, uma vez que são projetos que vêm de trás, aliás, são projetos que começaram consigo, portanto, esses parceiros ainda estão dispostos a financiar? Bom, a questão do porto hoje é uma questão mais complexa do porto, porque, como sabem, houve um acordo assinado aí na calada da noite, que no nosso entender, e não só no nosso, porque mesmo do Ministério Público, é um acordo de validade questionável, muito questionável. Por isso, vamos ver como é que lidamos com essa matéria. Agora, o aeroporto, nós encontramos um acordo para 100 milhões de dólares donativo da China para a extensão da pista, mas o nosso aeroporto não é só a pista. Toda a gente sabe que quando há 2 voos em Santo Tomé e Príncipe, passamos horas, mesmo só com um voo, horas e horas para despachar. Os operadores aéreos queixam-se de roubo de bagagem, queixam-se de bagagem com etiquetas falsas e com peso falso. Bom, então nós mudamos toda a direção da ENASA por uma boa razão. Por isso, o aeroporto de Santo Tomé e Príncipe, o único aeroporto internacional, a única saída que nós temos por via aérea, tem que regressar a padrões de segurança e de seriedade, automaticamente. E isso não é uma questão de infraestrutura, isso é uma questão de gente, de disciplina, de responsabilidade. Por isso mudamos as pessoas. E eu tenho a certeza que com essa nova equipa as coisas vão ir melhor nesse aspecto. Agora, há também um problema de infraestrutura. Por isso a pista só não chega. E vamos resolver o problema da Aerogar. E continuar a trabalhar na segurança aérea, com o INAC também, nos procedimentos, de modo que Santo Tomé e Príncipe, porque para alguém investir, um privado, que é a nossa opção, investir na Aerogar, ele tem que ter a certeza que os aviões vêm e que o país não está na lista negra. Bom, então, isso é a questão do aeroporto. Estamos confiantes que no segundo semestre nós teremos resultados quanto a essa questão da Aerogar. A pista, estamos a ver com a China e estamos a negociar também, porque há alguns aspectos que queremos rever. A Marginal, que é um projeto também que nós começamos em 2017. Já que regressamos, ele ainda está por fazer, vamos ver se dessa vez conseguimos fazer. Há pequenas questões ligadas aos concursos, vamos olhar. O hospital, como sabem também, e eu fico chocado quando eu lembro ainda de quando se prendeu o Américo, meu antigo ministro das Finanças, no meio da circulação com todo um aparato, não é? E o Américo não foi ouvido 3 dias, quer dizer, o Américo foi ouvido e foi mandado para a cadeia 3 meses. Nem lhe permitiram assistir ao funeral da mulher. Completamente inocente.
E eu não vi nenhuma dessas pessoas que eu vejo agora levantar-se e gritar direito do homem. Sabe, muita gente aí dizia, não, deixa a justiça funcionar. É tudo normal. E agora, bom, enfim, vamos deixar disso, isso é o passado. O que eu quero dizer? O hospital, que sempre teve os 17 milhões de dólares, não é? Que nunca desapareceram, estavam sempre. O governo anterior fez um novo projeto. Achou que o outro projeto talvez tinha deficiência, fez um novo projeto que custou 800 mil dólares. E hoje fui informado pelos ministros que o novo projeto vai custar 30 e tal milhões de dólares. Bom, eu pedi para me explicar. Se temos um financiamento de 17, como é que fazemos um projeto de 30 e poucos milhões de dólares? E esses 800 mil euros foram gastos em que concretamente? Novo projeto. Só a elaboração do projeto? Do novo projeto. Havia já um projeto, fez-se um novo projeto. E agora, a questão que nós devemos resolver é um financiamento de 17 milhões, e na altura tínhamos um projeto para 17 milhões, e hoje temos um projeto de 30 e poucos milhões, que quase duplica o valor do financiamento. Bom, mas vamos resolver. Vamos resolver. Vai nos fazer uma pequena demora, porque é preciso ver o que se passa, negociar, etc. Vamos resolver. Mas o Kuwait está disposto? Nós não temos nenhum elemento que nos dá o conforto para dizer que o Kuwait está disposto. E depois temos que ver as coisas de uma maneira um pouco mais... não se trata de 20% a mais. Trata-se quase de duplicar o custo do hospital. Eu quero saber se o projeto é duplo, o que é que há. Bom, mas vamos esperar. Vamos entrar mais dentro do dossiê. O que é fundamental para nós é que, nesse nosso mandato, temos que conseguir inaugurar um hospital de referência. Então, as instruções foram dadas para que se possa ir o mais depressa possível, não é? E iremos depressa. Por isso eu creio que também aí não há grandes problemas. A reforma da justiça, há dinheiro. Há dinheiro e a reforma vai ter que avançar. Como eu digo, há uma série de coisas que temos que fazer, mas temos que fazer a reforma. Depois temos algumas questões um pouco urgentes no próprio funcionamento atual da justiça, não é? Há greves, há pedidos disso, pedidos daquilo, há edifícios em que não se paga renda há não sei quanto tempo, bom, mas enfim, isso é São Tomé e Príncipe, não é nada novo. Vamos ter agora que resolver com bastante realismo. Bom, porque muitas vezes aqui governar é ganhar tempo e deixa-se ficar os problemas. Dessa vez vamos ter que resolver. Eu acho que há dinheiro para a reforma da justiça, as pessoas têm que aceitar a reforma, mas há dinheiro. Por isso a população tem que saber que há engajamento da comunidade internacional para termos uma melhor justiça. O que é que falta? O engajamento das pessoas. A comunidade internacional tem mais que 60 milhões de euros para a energia. O que é que falta? As pessoas saber o que nós queremos, trabalhar. 60 milhões para a energia, não é? Não podemos ficar só com 3 horas de luz por dia, etc, etc, não é? Para essa energia é criar... Que energia é essa? Fundamentalmente íamos para energias renováveis, não é? Em segundo lugar, melhorar a rede de distribuição, não é? Melhorar a gestão, mas um grande pacote é para as infraestruturas de produção energética. Bom. Tem ideia qual é a capacidade de passar a ter com essas energias renováveis? Sabe, hoje... A porcentagem do consumo do país? É uma questão de prazo, sabe? O ideal para nós, e a opção que nós fazemos, é ter o máximo de renovável possível. Agora, terá que ser um mix. Eu não acredito que o solar só... Alors, vamos ter solar, continuar com hídricas e mini-hídricas, não é? E veremos se a eólica também é uma solução, mas o que é bom saber é os meios financeiros existem.
O conhecimento técnico existe, os relatórios, etc., existem. Bom, e uma boa parte do problema que nós temos hoje é também um problema de gestão. E é o famoso problema do combustível, nomeadamente o gasóleo, não é? Estamos a lidar com isso tudo, mas o bom é que a comunidade internacional está mobilizada e tem recursos suficientes para nós podermos substancialmente melhorar esse setor. Algumas decisões nós estamos a tomar, algumas novas opções nós estamos a ter, não é? E eu acho que é bom, porque até hoje estamos a 15 dias do governo, mas os nossos parceiros, todos, e poderão ver nas declarações de uns e outros, estão disponíveis a fazer, não digo mudar de software, mas fazer um update. Começamos a trabalhar de uma maneira um pouco diferente e que traga resultados mais concretos e mais rapidamente para todos. Sr. Ministro, sabemos também que um dos eixos do seu programa é a melhoria de poder de compra da população. Quais são as medidas mais urgentes que o Governo pensa tomar para ir com esse slogan de campanha "Papá chegou"? Bom, estamos à espera o arroz do Japão deve estar a chegar, então pelo menos vamos fazer alguma coisa quanto ao arroz do Japão. Mas há uma série de taxas que vão baixar para certos produtos. Vamos rever a cesta básica e sabe, aí mais uma vez a questão da comunicação e passar a mensagem é fundamental. Por quê? Há coisas que vão baixar e há coisas que vão subir. É uma questão de equilíbrio e de prioridade. Quando subvencionamos uns produtos, outras coisas vão se tornar mais caras, não é? Mas é uma opção que fazemos, não é? Bom, muitas vezes, quem já tem poderá ser ligeiramente impactado. E muitas vezes quem já tem é aquele que fala mais alto, queixa mais. Mas vamos ter que também tentar explicar às pessoas. A situação está extremamente difícil. Nós paramos uma boa parte de carros do Estado. Mas, para além de parar com a utilização abusiva dos carros do Estado, não é? Com o horário das 6 às 18, há carros que nós paramos completamente. Nós temos cerca de 30 carros de alta cilindragem parqueados. Não faz falta. Não faz falta. Há outros carros que têm que circular nas horas normais de expediente e depois estacionar. E os carros estão aí, na educação, há projetos, há os professores que querem se relevar e tal, há carros. Eu não vi até agora nenhum serviço que parou por falta de carros. Mas para além disso, nós temos cerca de 30 carros, 30 e poucos carros parqueados. Alguns altas cilindradas, quer dizer que não fazem falta. Então, o que é que vai fazer com esses carros que estão parqueados? Há algum plano? Nós estamos a ver o máximo que podemos parquear e depois temos que dar a comunicação social que precisa de carro, temos que dar a polícia que precisa de carro, temos que dar a polícia judiciária que precisa de carro, não é? Provavelmente os setores da defesa e segurança talvez precisam de carro. Vamos ver o que resta. Depois, alguns carros ficarão para as missões que vêm cá. Porque quando temos missões que vêm cá, temos que alugar carro, porque o Estado não tem carro, porque o carro está na mão de alguém que não devia ter o carro. Então, como eu digo, cria alguma resistência, um descontentamento, que é normal, mas vamos ser razoáveis. O país está com sérios problemas. E nós não podemos viver acima das nossas capacidades. Pensei que o Estado vai retirar impostos a alguns produtos, fazê-los baixar, outros fazer subir. Relativamente, por exemplo, à subvenção, ao suporte que é feito pelo Estado ao preço dos combustíveis, qual é a intenção do Governo? Sabe, vamos ter que tocar no preço dos combustíveis. Isso é algo que vai doer, vamos fazer com que doe o menos possível, mas vamos ser realistas. Quer dizer, quando vemos o preço no mercado internacional, quando vemos
sabemos há quanto tempo que devíamos ajustar e não ajustamos. Hoje vamos ter que ajustar. Será que vamos ter que ajustar o nível ideal? Não. Mas vamos ter que subir um pouco. Por outro lado, vamos retirar a taxa a certos produtos. Por exemplo? Olha, por exemplo, tudo que é medicamento para as crianças, vamos eliminar todas as taxas. Tudo que é higiene feminina, vamos tirar todas as taxas. Estamos a estudar quais são as doenças que afetam mais os santomenses e qual é o preço do tratamento para ver se nós baixamos. Nós sabemos que muita gente sofre de doenças cardiovasculares hoje em São Tomé e Príncipe. Vamos ver, mas se fizermos isso também, não se esqueçam que existe muita fraude aqui, a nível dos medicamentos, das alfândegas, etc. Temos que encontrar um sistema que não nos faça também dizer que todos os medicamentos de São Tomé e Príncipe é pediátrico, não é? Então, nós estamos a ajustar, estamos a melhorar o controle de gestão para não perdermos dinheiro, porque a intenção é boa, mas é preciso não perdermos dinheiro. E vamos trabalhar. Nós algumas contribuições vão baixar, e no que diz respeito à região autónoma do Príncipe, nós vamos aí fazer um grande esforço, porque não é normal que a região, as populações tenham um custo de vida quase às vezes 3 vezes superior que São Tomé. Vamos fazer esse esforço para a região autónoma do Príncipe, porque somos todos de São Tomé e Príncipe. Está a falar de um esforço? Dos produtos, subvencionar os produtos com umas taxas, ver como é que nós, do ponto de vista logístico, fazemos baixar alguns custos, e em concertação com o governo regional vamos fazer. O combustível é um problema preocupante, que não vai poder ser resolvido sem que a ENCO, a EMAI, o Estado de São Tomé e Príncipe e o Estado angolano possamos olhar para isso tudo. Há um plano para pagar essa dívida de combustível, que é o que no fundo está aqui a empurrar todo este processo já há muito tempo? Sabe que as informações que temos é que a dívida passou a ser dívida do Estado. Por isso agora é uma questão bilateral com Angola. Por isso não explica porque que a ENCO está numa situação de vermelho a menos não sei quantos milhões de dólares, não é? Então, a questão é complexa, a dívida também, vamos olhar para a dívida, porque não somos nós, é o governo anterior, talvez nem o governo anterior, pode ser que seja uma decisão unilateral da zona de Angola de considerar a dívida do Estado. Vamos falar com as autoridades angolanas. Angola sempre nos ajudou. Temos uma dívida não financeira, mas uma dívida eterna, sentimental, histórica, de irmãos. O reconhecimento pelo facto que Angola sempre, desde a independência, apoiou São Tomé e Príncipe com o combustível. Então, vamos ter que sentar, olhar para os números e ver como é que podemos continuar a trabalhar com Angola, com Sonangol ou qualquer outra empresa angolana, porque, como eu digo, quando vamos buscar fiado a uma loja, não é o dia que temos dinheiro que vamos à loja do vizinho, temos que continuar. Então, Angola nos ajudou, parece ter disponibilidade sempre para poder nos ajudar, mas vamos ter que resolver, porque essa dívida chegou a uns limites que não são aceitáveis. E eu diria, aquilo que me choca às vezes, quando tínhamos possibilidade de pagar um pouco, não pagamos. Isso não fica bem na fotografia, como se diz. Falou há pouco na questão do Príncipe. O Príncipe continua com graves problemas em relação aos transportes. Tem algum plano, enfim, de alguma forma, que permita haver uma regularidade de transportes? Sim. De alguma forma que seja, nem que qualquer transporte, porque neste momento creio que nem há transporte passageiro. Não, do ponto de vista aéreo estamos a solucionar, estamos com bastante otimismo, não posso dar uma data certa, mas eu sei que nós temos STP Airways que vai recomeçar a voar e temos STP Airways, só tem um avião de ligação para o Príncipe,
e nós estamos a finalizar com uma outra companhia para termos mais um voo de ligação para o Príncipe, mais uma frequência. Uma frequência, digo, mais uma solução, porque poderão ser no mínimo 2 frequências semanais. Então, é uma questão realmente de finalizar os papéis, porque existe um mercado. O Príncipe hoje é um mercado que permite rentabilizar uma aeronave. É verdade que os preços não vão ser os mais baratos que se possa crer, mas os preços vão ser, eu penso, podemos praticar preços mais baratos que os atuais com regularidade. O problema que resta e que ainda não temos uma solução segura é o marítimo. De facto, nós temos tido várias experiências de embarcações com uma situação de segurança bastante limite. E aí estamos a trabalhar. Eu penso que será uma solução que temos que integrar com a cabotagem subregional, não é? Senão vai ser muito difícil, de facto. Então, temos contactos com operadores econômicos na Guiné Equatorial, no Gabão, na Nigéria, nos Camarões, para ver se conseguimos integrar isso tudo. Mas aí, onde é que temos às vezes desvantagem? Nas políticas regionais dos blocos a que pertencemos, não é? E falamos de integração. Nós somos aqui a única ilha. O Estado arquipélago somos o único. E quando os outros países continentais conseguem ter programas de interligação rodoviária, etc., nós não temos. Então, temos que pressionar um pouco também os parceiros que integram essas políticas subregionais para dizer que a integração no nosso país não são estradas, não são pontes, são barcos. E ver como é que nós saímos dessa situação. Aí não temos ainda uma solução que possa nos satisfazer no marítimo, mas no aéreo, daqui a uma semana. Como? Nem uma solução provisória. Não, provisória temos, sabe? Nós estamos a levar combustível para o Príncipe, há barcos que vão ao Príncipe, mas como eu digo, é sempre para nós um problema e para termos, de facto, as condições de segurança ideais. Nós sabemos que elas não são ideais. Sr. Primeiro, outra questão. Ligações aéreas. O Governo cessante, portanto, tem um acordo com a empresa Seven Air. É para manter esse acordo. Vemos que o documento houve problemas com a manutenção da aeronave e a ilha ficou isolada por 2 ou 3 semanas. A ilha, que eu saiba, está isolada ainda. Não, sabe, Bom, eu não conheço o teor do acordo, mas se você tem uma aeronave, uma única aeronave para ligar 2 ilhas, é normal que se ela vai para a manutenção você fica sem nada, quer dizer, não sei qual é o acordo. E o que eu digo é que a prioridade agora para nós é encontrar uma alternativa. Amanhã, se esse acordo continua, essa empresa continua com uma aeronave, pelo menos quando a aeronave estiver em manutenção, teremos uma outra opção. Falou da STP Airways, vai adquirir uma nova aeronave? Não, STP Airways usa uma aeronave. Não sei se é essa que fala que tem um acordo com... Não, então não sei, sabe? O que eu sei é que STP Airways há uma aeronave que liga, penso que é STP Airways. O senhor talvez tenha outras informações. O que eu estou a dizer é que só há uma que está em manutenção. Nós atualmente vamos ter uma outra companhia que vai fazer a ligação e pelo menos teremos 2 aeronaves para ligar o piso. Qual é essa companhia? A Frijet, que já esteve cá há uns tempo atrás. Sobre isso, outra questão, outra área é o setor empresarial. Sabemos que os nossos empresários estão totalmente falidos. Qual é a promessa do governo para ajudar não diga isso. Não diga isso. Os empresários não estão totalmente falidos. Bom, enfrentam muitas dificuldades, não é? Enfrentam dificuldades, é verdade. São de várias ordens. Mas
não, vamos trabalhar, sabe? A nível da banca temos de trabalhar. Mas quando a banca empresta dinheiro e as pessoas não devolvem e nada lhes acontece, a banca empresta menos, ou empresta mais caro, não é? Por isso a banca que tem que trabalhar, a justiça tem que trabalhar, o porto tem que trabalhar, não é? Sabe, o país tem solução, mas é preciso reorganizar muitas coisas. Mas nós pensamos que sim, e depois temos que definir como é que protegemos o empresário nacional, não é? Nós cometemos muitos erros no passado e hoje estamos a pagar. O governo considera que não se pode abrir todos os setores a todos. Temos que favorecer aqueles investimentos e aqueles empresários que permitem reforçar a capacidade empresarial do país, não é? Eu costumo dizer, um santomense sabe vender cerveja. Um santomense é pequeno negócio que nós sabemos fazer e que fazíamos já há muito tempo. Se nós abrimos todos os setores assim, os setores em que não temos mais vantagem, temos mais conhecimentos, são setores que serão perdidos. Então, vamos primeiro trabalhar com aqueles que estão cá. E eu, dentro de mais algumas semanas, no princípio do ano, vou receber os empresários e as comunidades de empresários, ok? E vamos ver o que é que se passa, o que é que podemos fazer, porque são pessoas que já estão cá connosco, arriscaram, sofreram, sofrem às vezes connosco, uns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos, não só são nacionais. Vamos ver o que é Santo Tomé e Príncipe do ponto de vista empresarial hoje e o que é que nós podemos fazer em conjunto, não é? Nós temos a comunidade empresarial portuguesa, nós temos a comunidade empresarial chinesa, nós temos nigeriana, nós temos, libanesa, mas enfim, quase toda a gente é Santo Tomé agora. Mas eles têm contactos, têm a rede de abastecimento, eles têm às vezes possibilidades de financiamento, possibilidade de parceria. É com eles que nós vamos falar do nosso país, porque eles estão cá conosco. Depois, há a questão, de facto, do financiamento. Depois, há a questão, de facto, da logística portuária, aeroportuária. Há a questão das alfândegas, do funcionamento das alfândegas, não é? Porque eu creio que quando se vai pelos esquemas, acabamos sempre por pagar mais caro. Então, vamos pôr mais transparência nas alfândegas. Muito imposto mata o imposto. Vamos ver como é que nós podemos reduzir isso tudo. As transações, nós pensamos que devemos usar cada vez menos o dinheiro papel, não é? E somos capazes rapidamente de resolver também esse problema com o mobile money e as outras coisas. Por isso, sabe, parece que o país parou, ou então que as pessoas estavam ocupadas a fazer outras coisas. Nós viemos para trabalhar, esse governo do ADI veio para trabalhar e, como eu digo, embora todas essas dificuldades, nós pensamos que há solução. É preciso que o país fique calmo, concentrado e não distraído e que, enfim, qualquer problema, e há sempre problema na vida, procuramos resolvê-los na paz e na tranquilidade. Luís, tenho uma pergunta. Já tomou conhecimento com esse projeto da Zona Franca de Malança? Ouvi falar, mas sabe, eu tenho cabelos brancos, tenho um pouco de experiência. Eu sonho às vezes, mas também eu sei olhar para alguns projetos e perceber que vão ter muitas dificuldades em aparecer. Mas como são compromissos, são assinaturas, são coisas, vamos olhar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Às vezes eu fico com muita pena no nosso país, porque às vezes temos joias de grande valor e damos ao desbarato.
E damos, sobretudo, não é só a desbarato, damos às vezes a pessoas que não sabem como fazer também. E perdemos muitas oportunidades, a troco de trocos. Vamos olhar para tudo, vamos olhar para tudo. Mas vocês percebem perfeitamente bem o que é que eu quero dizer. Eu costumo dizer, muito cuidado. Quando você é uma ilha africana, isolada, é como as ilhas antigamente nas Caraíbas, todos os piratas vão lá se esconder. Então temos que ter muito cuidado e às vezes é preciso não nos precipitarmos, escolher bem os projetos, temos parceiros que podem nos ajudar a analisar, fazer o due diligence, pedir uma série de garantias. Se me perguntarem, quarta vez que eu sou primeiro-ministro, não é? Há 14 anos atrás, eu se calhar cometeria certos erros, mas 14 anos depois não é admissível. Por isso, a experiência acumulada que nós temos de projetos que nos custaram caro, querem arbitragem, querem não sei o quê, querem não sei quantos. Há uns projetos que foram assinados assim por cima dos joelhos esses últimos tempos, que são projetos que, se nós não tivermos muito cuidado, vamos pagar muito caro e não vamos ver nenhum projeto. Já deu na porta, professor. Vamos ver. Mas sabe, Santo Tomé é pequeno, sabemos muita coisa. Ok, Sr. Ministro, sabemos que são muitas questões que podemos colocar, o tempo também é um Sim. pouco. E não sei se o senhor queria arrematar nesta entrevista. Não, sabe, eu como vi, quando começamos a falar do programa e dos projetos, eu comecei a entusiasmar, mas é verdade que o momento atravessa um momento que o país atravessa é de alguma sensibilidade, eu diria. Eu lanço mais um apelo à calma, que não se procura aproveitar a dor de algumas pessoas, mas se procura também atirar para cima das Forças Armadas todas as culpas. Nós não sabemos, vamos esperar. Do ponto de vista técnico, nós temos aqui as pessoas as melhores para nos ajudarem a desvendar isso tudo e depois que deixamos a justiça ser feita, não é? É isso que eu peço às pessoas, de facto. E depois o combate político, existe outro palco, que não é o palco da dor, da morte, enfim, da tensão. E acima de tudo, eu volto a dizer às pessoas, se esse golpe tivesse tido sucesso, onde é que estaríamos hoje? Onde é que estaríamos? De certeza nós não estaríamos num país democrata, não estaríamos. Pode ser que estaríamos num país ainda com mais violência, talvez teria havido mais mortos. Então olhamos para isso tudo e tentamos sobretudo sair dessa situação da melhor maneira possível, com todo o respeito que nós devemos às famílias enlutadas. Procuramos todos sair dessa situação preservando aquilo que nós podemos e devemos preservar, a democracia e a paz. É o que nós precisamos. Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite a dar uma entrevista logo depois da apresentação do seu plano de governo aprovado pela Assembleia Nacional. E assim que nós concluímos esta entrevista, onde também esteve a Rádio Nacional e a RTP África. Obrigado.